Estamos na sequência, lendo a Bíblia em ordem cronológica, né? E hoje Êxodo 15, vamos ver se eu chego de 15, 16 e 17, né? Vamos ver, não prometo. Mas o Êxodo 15 fala do cântico de Moisés, a vitória sobre os seus inimigos e agora sim, enfim, o povo pode marchar em direção à terra prometida. Vamos meditar? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos guie por essa meditação e fale conosco. Por isso eu peço que o teu Espírito esteja conosco, nos ajudando a compreender e entender a tua palavra e nos auxiliando nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor. E falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o comentário diz assim: após a pressão das lutas, a vitória, os filhos de Israel foram humilhados, desafiados e encurralados, mas venceram por meio do cântico. Eles reconheceram que o êxito só foi possível pelas mãos divinas e não por suas próprias forças. A verdadeira adoração que podemos render a Deus vai além do agradecimento verbal ou das canções tão presentes nas igrejas. Ele quer ser honrado em todos os momentos da nossa vida, por meio da obediência, fé e reverência ao que é sagrado. E sabe, tem muitas pessoas que gostam dos salmos. Os salmos é uma poesia, né? Os salmos são cânticos. E às vezes a pessoa gosta porque ele vem em formato de oração. Mas se você observar o conteúdo que está ali, ele é profundo. E ele nos ensina a viver neste mundo com uma vida de qualidade que honra a Deus. Mas às vezes a pessoa despreza isso. Então, às vezes, o que a música produz? Ela produz emoção, ela não produz a fé. A fé ela é mais bruta, né? A fé ela é mais direta, ela é cortante, né? A música não, ela é suave, ela tem a sua melodia, ela embala. Então ela termina produzindo naquela pessoa que ouve mais emoção do que fé. Mas vamos lá. O 2, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Aí eu fico pensando, será que Deus queria matar aquelas pessoas? Absolutamente não. Mas elas morreram pagando um preço alto por causa da cabeça dura de Faraó, né? Infelizmente. O 7. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Realmente, deve ter sido uma cena extraordinária ter visto aquilo que aconteceu, né? As águas se abrindo, e eles podendo atravessar aquele mar a pés enxutos, né? E ver aquela parede de água, né? Que não se movia, estava ali, eles podendo passar tranquilamente. É muito forte. O inimigo dizia no 9, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Quando a gente vê, né, o livramento que Deus deu ao povo de Israel, na verdade, Deus manifestou a ira dele para com o Egito.
né? Se eles não fossem tão obstinados, né, a querer fazer o mal ao povo de Deus, eles continuariam a vida deles no Egito, mesmo depois de todas as pragas, e seguiriam a vida deles e deixariam o povo embora, né? Mas não. O faraó ainda endureceu mais ainda o coração, falou, vamos persegui-lo, quer dizer, ele não se conteve com tudo que já tinha acontecido e foi atrás do povo de Israel. Então, ele provocou a ira de Deus, ele provocou tudo que aconteceu. Tu, com a tua beneficência, guiaste a esse povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filícia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos Moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. É claro, uma vez ouvindo o que estava acontecendo no Egito e o que Deus estava fazendo através daquele povo, eles temeram, né? Aí seguindo o 16. Espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse esse povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. O comentário do 24 diz, as reações revelam o interior de cada pessoa. A necessidade momentânea de água mostrou o quanto o coração dos filhos de Israel ainda era rebelde. Isto é, na primeira dificuldade, rapidamente se esqueceram das vitórias. E os mesmos lábios que antes louvaram a Deus passaram a murmurar palavras duras. As lutas têm a finalidade de manifestar o que há no mais íntimo do ser humano. Somente os que prezam pela vida espiritual são aprovados e ainda tiram proveito delas. Às vezes a pessoa pensa que ela veio para Jesus e a vida dela vai ser um mar de rosas. Acabaram-se os problemas, acabaram-se as lutas, acabaram-se as doenças, e isso não existe, né? Isso a gente não encontra isso em lugar nenhum. Pelo contrário, às vezes quando a gente se converte, a gente se entrega para Jesus, a gente está firme com Ele, aí que vem as lutas mesmo, cada vez maiores, e o diabo se levanta cada vez de uma forma mais forte para tentar nos derrubar. Mas aqui, já na primeira dificuldade, eles já reclamaram. Na verdade, quando reclamavam com Moisés, estavam reclamando com Deus, né? No 25, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. O comentário diz assim, as águas amargas encontradas no deserto representam a maldição e o sofrimento causados pelo pecado. Mas a árvore que o Senhor mostrou a Moisés representa a cruz, que interrompe qualquer maldição e transforma fontes corrosivas, vidas destruídas, em fontes doces, vidas restauradas. O Senhor Jesus falou, né, que Deus, Ele é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então, uma vez que nós estamos em Jesus, aquela vida de amargura, de tristeza, infrutífera, ela morre com o nosso passado. Nós passamos a ter uma vida nova com Jesus.
O 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, olha uma promessa aqui, né, de Deus. Porque se eu ouço a voz de Deus, se eu guardo a palavra de Deus, então aquilo que está prometido para mim é que eu não vou viver aquelas pragas que o Egito viveu, e ele é o Senhor que vai me dar saúde, né? Então, mas eu preciso obedecer, né? Se precisa pagar um preço para se ter uma vida de qualidade, a vida abundante. O 27, então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. O comentário diz assim: no deserto também há momentos de refrigério. Elim era um oásis com fontes e palmeiras onde o povo revigorou as forças para continuar a caminhada. Isso mostra que em meio às dores, o Espírito Santo proporciona graça e ânimo para que sigamos produzindo frutos para Ele. Seguindo para o capítulo 16, ele diz: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está em frente entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. O versículo 2, o comentário diz: o propósito do Altíssimo para o povo não se limitava à libertação e à posse da terra de Canaã. Ao contrário, o objetivo dele era formar uma grande nação para que a partir dela as demais nações o conhecessem. Para isso, os hebreus precisariam desenvolver a fé, aprender a obedecer e ter maturidade espiritual. Essa era a razão da jornada pelo deserto. Mas eles não entendiam, por isso se ressentiram com o Senhor. Eles murmuravam, pois esperavam apenas bonança. Cristãos que após a conversão só esperam facilidades acabam frustrados. Cada batalha enfrentada e vencida tem o objetivo de fortalecer a fé para a preservação da salvação. Sabe qual a diferença entre você e aqueles que ainda não têm a Deus? É que você recebe força de Deus para lutar. Eles que estão fora dessa fé, né, fora desse ambiente da fé, eles por vezes até por não saber como lutar, como vencer, eles tiram a própria vida. Não que eles queriam morrer, mas porque a dor ou o problema foi tão grande que eles só viram a solução na morte. Por isso, não reclame, não murmure, porque quando você faz isso, você está enterrando sua vida no chão, sem perspectiva de você dar certo, sem dar condições de Deus te abençoar. O 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome a toda esta multidão? O comentário do bispo diz: seria ilógico o Todo-Poderoso deixar o povo dele perecer no deserto depois de libertá-lo, de maneira tão poderosa às vistas de todos. Mas os hebreus pareciam acreditar nessa possibilidade. Eles suspiravam pela comida do Egito, mas se esqueciam dos feitores, dos chicotes e das injustiças sofridas. Com tantas queixas, mostravam disposição apenas para receber os benefícios do Senhor, não para lutar e perseverar na obediência aos mandamentos dele. Isso também acontece hoje. É comum vermos pessoas que recorrem a Deus unicamente para resolver os problemas. E quando algo não sai como desejam, murmuram e abandonam a fé. É preciso entender e crer que mesmo no deserto seremos sustentados diariamente e em todos os sentidos pelo Senhor. Ele jamais nos deixará perecer. Olha, esse povo aqui foi o povo que mais viu sinais, ele mais viu milagres, mas também foi o povo mais incrédulo. Olha o 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. O comentário diz assim: o pão do céu era um alimento rico em nutrientes que supria as necessidades físicas do povo no deserto.
Essa providência diária dada por Deus aos hebreus os ensinaria a ficar na dependência dele por cerca de 40 anos. Esse fato foi tão importante para a história da fé que o Senhor Jesus o menciona na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está em Mateus 6,11. Isso mostra que ele nos promete suprimento tanto para a vida física quanto para a vida espiritual. Por isso, a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Viver pela fé é você crer que o dia de amanhã já pertence a Deus. E ele já está lá para providenciar o que você precisa. Talvez você não vai ter tudo que você quer, mas tudo que você precisa, Deus vai te dar. Olha o 5. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã fazia o orvalho ao redor do arraial. O comentário diz assim: as cordonizes eram aves típicas do Oriente Médio. Durante o outono, elas migravam para a África do Sul, a fim de passar o inverno, mas na primavera retornavam. É provável que faziam algum trajeto de migração quando voaram sobre o arraial dos hebreus. Assim o Senhor fez com que elas pousassem no acampamento e fossem capturadas facilmente. As cordonizes eram uma provisão divina para silenciar aquele povo murmurador. Isto é, enquanto estivessem fartos, os filhos de Israel não teriam tempo para duvidar que Deus estava no controle de tudo e que não tinha se esquecido deles. Eles esqueceram por completo a dor e o sofrimento causado no Egito. E agora, por causa de uma dificuldade, né? Não é o sofrimento, é uma dificuldade, eles já estavam colocando em dúvida o poder de Deus. No 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda com geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com homer, não sobejava os que colhera muito, nem faltava os que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Quer dizer, a necessidade diária estava sendo suprida, né? Aquele que tinha mais ou comia mais, ia colher mais, ia dar, mas não ia sobrar. Quer dizer, eles tinham que comer tudo naquele dia. O dia seguinte viria a provisão de Deus. Então eles tinham que crer que no dia seguinte Deus estaria ali para suprir aquela necessidade de novo. No 19, disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. O comentário diz: não deram ouvidos aos olhos humanos,
Recolher mais maná do que a família necessitava era uma falha pequena, mas aos olhos do Todo-Poderoso caracterizava a desobediência, incredulidade na promessa que ele havia feito. O maná se deteriorava. O maná simboliza a palavra de Deus, pois tem o poder de produzir vida no interior daquele que se submete a ela. Porém, ouvir os ensinamentos divinos e não os praticar é fazer com que haja no interior do rebelde deterioração e cheiro ruim. O Altíssimo não busca pessoas cheias de teorias e sim capazes de obedecer a Ele em tudo, inclusive em situações que exigem grande sacrifício. Olha o resultado da desobediência, né? Custava obedecer, mas isso é o resultado também de uma fé religiosa, uma fé dependente dos homens, uma fé duvidosa. Fé duvidosa é uma fé que é fé de Tomé, só acredita se vir, né? Então, já viu aquela expressão, seguro morreu de velho? Eram essas pessoas aqui. Vamos guardar um pouquinho, mas vai que amanhã o Senhor se esquece de mandar, né? Ao menos a gente tem um pouquinho aqui, quer dizer, aquela dúvida. Sabe, a fé, ela te coloca totalmente na dependência de Deus. Ela não te deixa depender dos homens. Ela te faz depender única e exclusivamente de Deus. Então você se lança. Por isso que quando diz respeito à oferta, Deus pede para que nós venhamos oferecer a Ele o melhor, na certeza absoluta de que a palavra dele vai se cumprir e para nós nada vai faltar. Seguindo para o 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. O comentário diz, o maná se derretia. Tanto a espera pelo maná cada manhã, quanto a proibição de colhê-lo, além do necessário, fazia com que Israel dependesse inteiramente de Deus. Dependência dele é o que o Altíssimo propõe até hoje ao ser humano. Isto é, ele deseja suprir nossas necessidades neste mundo por meio das manifestações do seu poder, mas almeja também que sejamos conscientes de que as bênçãos terrenas são temporárias. Por essa razão, ele nos move a buscar seus benefícios eternos. Muito forte, né? Por isso, mantenha seus olhos, seu pensamento, sua cabeça firme nas promessas de Deus, tá certo? E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse-lhe, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. E o que quiser cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. Sabe, eu vejo o maná como os alimentos dos astronautas, né? Eles não podem levar comida mesmo para o espaço. E aí eles levam em comprimidos, em coisas assim que possa durar bastante tempo. Assim era o maná. Ele durava, né? Ele durava durante aquele dia, servia para suprir todas as necessidades do corpo, nada faltava para aquele povo. Então assim também é a palavra de Deus, né? Ela serve para nos suprir em todos os aspectos da nossa vida. E ela também, quando nós meditamos, como estamos fazendo aqui, ela tem o poder de produzir em você vida. E aí, olha que coisa interessante, né? Na sexta-feira, eles teriam que, por exemplo, pegar a quantidade em dobro, que serviria para o sábado. Porque o sábado, o 7º dia, era o dia do repouso. O que eles deveriam fazer nesse dia? Esse dia era dedicado não ao trabalho, não a fazer absolutamente nada, mas era um dia dedicado à família, a Deus, a compreender, ouvir a voz de Deus. É forte, né? Quer dizer, hoje nós temos o 7º dia. No caso da Igreja Universal, nós guardamos o domingo. Nós dedicamos esse dia a nosso Deus. Aí ele diz no 24, e guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Veja que obstinência, né, a fazer o que é mal.
Se havia dito que no 7º dia não iria ter, o que esses foram lá fazer? Bom, a gente vê a mesma coisa acontecendo na igreja, né? Às vezes a gente está falando uma coisa e a pessoa está pensando na morte da bezerra, no leite que se derramou. E aí ela não presta atenção no que está sendo anunciado para ela. Sim, essas pessoas, né, desapercebidas. No 28, então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Então, se durante os dias normais, se pegasse a mais, esse maná não ia durar para o dia seguinte, do 6º para o 7º, ela iria colher o dobro, iria sobrar naturalmente para o dia seguinte, mas não ia se estragar. Quer dizer, era a promessa de Deus. Tá vendo como é que Deus é perfeito? Aí ele diz no 30, assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele, e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que veja o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. O comentário do 35. Durou o tempo da necessidade. O maná foi o alimento designado exclusivamente para o deserto. Assim que os filhos de Israel entraram na terra prometida, o maná cessou, pois em Canaã eles iriam arar a terra, plantar e colher. Não se tratava de crueldade da parte de Deus, e sim de benevolência, uma vez que essa medida faria com que eles reagissem e providenciassem o próprio sustento. O Altíssimo faz por nós somente aquilo que não podemos fazer. Ele não se agrada da passividade e acomodação. Acho que a pior coisa que tem é a pessoa que se acomoda, né? Principalmente o acomodado da fé. Cuidado, isso é uma doença, igual o vírus. Cuide-se para que você não caia nessa mesma armadilha do mal e ele consiga vencer você com desânimo, com o tempo. Você reage, por isso você tem que reagir à palavra de Deus, crendo nela, confiando que ela vai se cumprir. Aquele povo era muito duvidoso, né? Eles só conseguiam crer no que era material, físico. E aí não há fé, você não precisa de fé. Eu não preciso de fé, por exemplo, para crer que isso aqui é um telemóvel. Eu não preciso de fé. Eu sei, é um telemóvel, tá aqui, eu tô vendo, tô tocando. Mas qual é o maior problema das pessoas? Elas têm dificuldade em crer na palavra de Deus. E a fé exige isso, você crer na palavra de Deus. Tá certo? Não deixa dúvida entrar. Combata ela com a fé. A fé vem da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você. Manda esse vídeo para alguém e dê o seu gosto.